Então agora a gente começa o desenvolvimento das virtudes intelectuais e como nós pensamos junto com o Bob e os desafios dele, a gente encontra verdadeiramente os nossos desafios, né? A gente brincou muito semana passada com relação ao Bob, a gente falou que ele ia ser um estudante amassado por um rolo compressor, mas a verdade no ICRU é que somos nós, né? A gente tem facilidade em identificar os problemas da vida do Bob porque eles são os problemas da nossa vida. Mas qual é a questão aqui, gente? A questão principal é que isso não é só sobre comportamentos e atitudes esporádicas. Não é uma coisa que assim, nossa, eu sou super constante em uma certa coisa, só que tem um dia que eu acordo e aí eu não consigo, entendeu? Só hoje, assim. Parece que é sempre assim, um negócio que angustia, porque parece que é muito mais fácil fazer as coisas que são erradas ou fora ali do que estava previsto do que aquela constância de fazer aquilo que estava previsto e que a gente se organizou para fazer. E aí, então, isso na verdade mostra que todas essas coisas elas acabaram virando hábitos, hábitos entronizados na nossa cultura pessoal, também na nossa cultura coletiva. Então, quando a gente chega numa roda de amigos e aí o pessoal começa apenas a murmurar, a lamentar a sua vida a própria vida acadêmica e o fim da conversa é o mesmo que o começo, assim, todo mundo bravo e sem saber o que fazer. Então, meio que a gente também tem essa cultura universitária de que para você ser um estudante tem que estar difícil mesmo, tem que estar ruim mesmo, tem que estar dormindo pouco mesmo. Quando, na verdade, isso são coisas que prejudicam a gente na nossa integralidade, prejudicam a nossa saúde física, prejudicam a nossa autoestima, porque é horrível a sensação de você não conseguir fazer o que você precisa sempre, de você terminar o seu dia sempre com uma lista pendurada de coisas, você terminar o mês percebendo que o próximo mês chegou, sabem? Então, por que a gente valoriza esse tipo de coisa? Então, esses hábitos super enraizados na nossa cultura, eles podem ser arrancados. É um percurso que a gente faz para conseguir fazer isso, algo muito intencional, mas que a gente pode fazer. E isso é a base do que a gente entende aqui na travessia. Então, muito além dos trabalhos que a gente entrega, das disciplinas que a gente conclui, do próprio curso que a gente vai se formar daqui a pouco, a base é quem a gente está se tornando. Né? Às vezes a gente também entrega trabalhos a todo custo e aí a gente põe à prova a nossa saúde, virando várias noites, não comendo direito, a gente põe à prova a nossa honestidade, falseando com a verdade, mentindo sobre trabalhos, sobre a forma de fazê-los, sendo pagando para outra pessoa ou a gente mesmo, né? Dando um jeito de burlar, um jeito de fazer. E aí nós estamos deixando hábitos enraizados, né, gente? Péssimos hábitos, assim. E aí, esse contexto todo é, a gente consegue identificar na gente. E aí, hoje, nesse momento meio oficina, o que eu queria fazer, isso vai ser um exercício privado, então não precisam ficar constrangidos, ninguém vai saber dos seus resultados aí. Então, eu vou partilhar mais uma vez a tela. E a gente vai fazer 2 exercícios. Então, vocês podem dividir a tela assim no meio. A tela não, perdão. O caderno de vocês, um papel, alguma coisa no meio. Eu vou dar o zoom máximo que eu conseguir aqui para vocês. E nessa primeira tela aqui, a gente tem um monte de características horríveis, presentes em todos nós. Não vou dar um número para vocês, selecione 3 características que você tenha. Não. Vamos fazer assim, lê aí na ordem e fala, putz, essa eu vou anotar porque tá aqui na minha vida, essa também. Se você fizer uma transcrição do negócio, tá valendo, tá bom? Então a gente vai ficar aqui rapidinho, 1 minutinho, passem aí pela lista e anotem para a gente ver quantas palavras a gente anotou. Então vamos lá, ficar depois disponível, então dá depois para a gente refletir um pouco mais. E antes mesmo da gente partilhar sobre isso, isso vai ser a nossa parte final. É uma coisa que me incomoda muito, assim, me angustia muito, é pensar que eu não preciso fazer nenhum esforço para manifestar essas características que estão aí. É algo como se isso realmente fosse inato, assim, é como se eu abrir os meus olhos todos os dias e o que pula de mim são essas coisas. E a gente pode discordar conceitualmente, às vezes a gente olha uma palavra aí e fala, mas isso não é uma coisa ruim necessariamente. Concordo. Mas existem, isso daí para mim é um bom panorama de coisas que nos atrapalham nos nossos hábitos, né? Mas aí eu quero fazer o outro convite, que é agora a gente olhar para essa segunda tela e olhar para uma lista muito parecida, onde tem também algumas características. Então, novamente, eu vou fechar aqui o microfone e vamos ficar aí um minutinho
reconhecendo também coisas que a gente encontra em nós mesmos. Muito bem, vamos voltando aqui. Mais uma vez, depois isso vai ficar lá disponível, então fiquem tranquilos, a gente pode retomar isso depois. Mas que coisa maluca. Depois a gente vai conversar todo mundo, mas já passando a minha percepção, primeiro que eu gostaria de passar muito mais tempo nessa segunda parte, né? Meio que é animador. Você fala, uau, quanta coisa boa que uma pessoa pode ser. E a minha lista, apesar de eu saber que eu sou nesse momento muito mais da primeira, eu gasto mais tempo fazendo essa segunda lista. Porque nessa segunda, não necessariamente eu tô colocando o que eu sou, mas eu manifesto o que eu quero ser. Porque ali, quando eu falo, sabe colocar limites. Aham, sei sim, mas tá aqui na minha lista. Emocionalmente estável, acho lindo, mas assim, eu não. Então, nessa segunda, a gente olha para algumas coisas com uma admiração e com um desejo. É quase como se o lugar para onde a gente está indo. E a primeira lista é o lugar de onde a gente está saindo. E essa é a trajetória humana. Essa é a trajetória de entender uma condição onde nós temos vários nós e tropeços em quem nós somos, mas ao mesmo tempo a gente tem a liberdade para nos mover de quem nós somos para quem nós seremos. E aí, nesse outro lugar, a gente encontra infinitas qualidades. Existem muitas outras além dessas palavras, assim como eu disse na primeira, nessa segunda tabela, também tem palavras que a gente pode olhar e falar, mas essa eu discordo, isso não me parece uma coisa boa. Mas enfim, a gente pode conversar, alinhar os conceitos, esse monte de coisa. Mas como que isso chega na nossa conversa de hoje? Bom, tudo isso são o que chamam de qualidades, defeitos, características, cada pessoa vai dar um nome. Mas tudo isso junto acaba compondo o nosso caráter. E o nosso caráter é aquela coisa que é o mais interno, é o mais puro, é o mais único, é a junção da nossa personalidade, da nossa história, da nossa genética e forma o nosso caráter. E o nosso caráter, a gente também pode pensar o nosso caráter intelectual. Então, quando eu vou fazer atividades intelectuais, como que essas características se manifestam? E essas características podem se manifestar tanto na forma de vícios, quanto na forma de virtudes. E aí, isso é a teoria que a gente usa aqui como base, que eu quero ainda estudar e entender muito mais. E aí, agora eu vou fazer uma nova partilha de slide com vocês. Esse slide ele é meio confidencial, assim, porque eu peguei de um curso, então eu vou declarar de onde ele é quando aparecer aqui na gravação, que é do pessoal da ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Isso daqui é um print de um curso, então não tem direitos para circular por aí, mas é só porque foi montado desse jeito por uma pessoa, mas essa informação, óbvio, ela é pública, então por isso que eu uso aqui. Então, olha só que interessante, pessoal. Nós, como agentes epistêmicos, o que, que é isso? Esse agente epistêmico é aquele agente, um ser, uma pessoa, que acessa o conhecimento. Então, nós somos esse agente aí no meio, cheio de vícios, como vocês podem pegar a referência aí cultural. E aí, esses vícios intelectuais compõem o nosso caráter intelectual, as setinhas ali para cima. E essas coisas acabam obstruindo essa setinha para diagonal em cima, o nosso conhecimento, entendimento, o contato direto com a realidade e a sabedoria. Palavras diferentes que às vezes a gente coloca tudo no mesmo balaio, né? Mas que são percepções diferentes das coisas. E os vícios acabam obstruindo esse nosso conhecimento completo da realidade. E aí tem aí uma coisinha mais complexa desses vícios confiabilistas e responsabilistas. Isso é um pouco mais profundo que para a gente hoje não vamos por aí. Mas quando a gente pensa principalmente ali do lado direito, como que esses vícios compõem os traços de caráter e que acabam se transformando na propriedade desse agente epistêmico, que somos nós. Então, quando a gente pensa ali, olha ali a lista embaixo do lado direito, arrogância intelectual, mente fechada, covardia intelectual, preguiça intelectual, wishful thinking, que é como, tipo, eu tô pensando da forma que eu desejo. Eu não sei se a coisa é assim mesmo, mas como eu quero que seja assim, é assim que eu falo que é, entendeu? Cinismo, procrastinação. Ali para o outro lado é quando a gente pensa isso não só se reverberando nos nossos comportamentos, mas as próprias bases de onde a gente coloca o conhecimento.
Alguns eu ainda nem conheço ali daquele, esse priming, mas ancoragem, disponibilidade, representatividade, super confiança, esse efeito Dunning-Kruger também não conheço, enquadramento, efeito manada, viés grupal, são vários conceitos para a gente entender como tudo isso atrapalha o nosso caráter intelectual. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem esse outro quadro aqui, muito bem representado culturalmente com o nosso mestre Yoda, onde esse novo agente epistêmico tem agora virtudes intelectuais compondo seu caráter intelectual. E agora, ao invés de corromper, elas contribuem para o conhecimento, para o entendimento, para o contato direto com a realidade e com a sabedoria. E aí também a gente vai ter ali a divisão para o lado que está aí na tela de vocês, eu acho que é o lado esquerdo, onde a gente pode se ancorar para que esse conhecimento seja verdadeiro, na memória, na percepção, na visão e outros dos nossos sentidos, na indução, na dedução, o que leva melhor ao método rigoroso científico, né? E aí isso se reverberando nos nossos traços de caráter. Olha a diferença quando a gente pensa numa humildade intelectual, na autonomia intelectual, coragem intelectual, curiosidade, criatividade, foco, perseverança intelectual, amor pelo conhecimento e phronesis, que aparece aqui para gente mais explicadinho, que é a nossa forma de viver um conhecimento prático, que é a sabedoria. Quando você junta tudo aquilo que você sabe com a sua vida cotidiana, isso é a sua vida sábia. E aí a ideia da gente caminhar aqui, e aí eu já vou concluir a apresentação e a gente vai conversar sobre tudo isso, é que a gente consegue ter um percurso, uma jornada de desenvolvimento dessas virtudes, pensando ali o início, quando você executa bem alguma coisa, quando você é confrontado a lidar com os desafios, e meta-virtudes, que é como se fosse um guarda-chuva, algo que é um pano de fundo para tudo o que a gente vive. Então, a gente pode focar por blocos esse nosso desenvolvimento. Então, ali o primeiro, para a gente sair de qualquer lugar onde a gente esteja intelectualmente. A curiosidade, a humildade intelectual e a autonomia intelectual. Depois, ali o 4, 5, 6. A atenção e foco, a diligência intelectual e o rigor intelectual. Aí o 7, 8, 9. Mente aberta, coragem e tenacidade. E aí, por fim, e essa é uma das partes que eu mais amo, é o amor pelo conhecimento e essa sabedoria prática. Tendo tudo isso em mente, a nossa vida acadêmica nunca mais vai ser desafiada pelas nossas entregas, pelos nossos prazos, por um professor que é um pouco mais agressivo, por colegas que nos abandonam, porque o nosso foco deixa de ser essas interações e esses conflitos e passa a ser quem é o intelectual que eu estou me tornando. Diante desses desafios, como eles me confrontam e me convidam a desenvolver essas virtudes. Quem eu vou ser daqui 4 anos, quando eu me formar, por exemplo? Eu vou ser somente alguém que faz um trabalho mais bem feito? Eu vou ser somente alguém que sabe escrever nas normas da BNT? Não, eu vou ser alguém mais virtuoso. Eu vou ter mais coragem, eu vou ter mais humildade, eu vou ter mais autonomia. E aí tudo que a gente pensa aqui é arrumando para isso, da autonomia. O momento onde eu entendo que eu dependo do grupo, que a ciência é coletiva, entendo tudo isso. Mas que eu não dependo mais do meu orientador tendo uma reunião comigo, eu não dependo de um colega de grupo me explicando como que eu faço uma coisa, mas eu tenho as minhas estratégias, eu tenho as minhas ferramentas e sei como chegar aonde eu preciso ir. Esse é o auge de onde a gente pode chegar. E isso, na verdade, não é o fim de um percurso, é como aprender a fazer essa caminhada e, a partir disso, conseguir andar com mais liberdade na vida acadêmica.